Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você esteja vendo mais esse MF Podcast. E hoje, você sabe que esse formato novo da gente são vídeos rápidos de 15, 20 minutos no máximo, abordando determinados temas da harmonização, da estética facial, da harmonização facial. Só que o tema de hoje vai ser harmonização facial e Luana está aqui para moderar esse nosso programa de hoje com as maiores dúvidas da galera em relação à harmonização facial. Não é isso, Luana? Isso. Olá, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelas perguntas. E estamos aqui mais uma vez para esclarecer essas dúvidas de vocês. E hoje em dia é bem comum, né, doutor, a gente falar sobre harmonização facial. A procura está cada vez mais, né, em alta. É verdade que o Brasil só perde para os Estados Unidos quando a gente fala em harmonização facial? Não só harmonização facial, em procedimentos estéticos em geral, o Brasil é o segundo mercado mundial da estética, né, da medicina estética. E a harmonização facial, por conta da tecnologia, da chegada dos smartphones, né, da questão dos selfies, e aí veio a pandemia, veio o pessoal trabalhando remoto, com a cara na tela, se vendo o tempo todo na tela, né? Quando saía na rua botava máscara, mas em casa colocava a cara na tela. Então isso vem aumentando o desejo da pessoa em fazer a harmonização facial. Além disso, veio também a chegada de profissionais não médicos no mercado para fazer a harmonização facial, como os dentistas, biomédicos, e tem vários muito bons, vários muito competentes. Então, eles ajudaram a popularizar mais a entrada das pessoas, a entrada de um mercado consumidor na estética facial, na estética médica em geral, na estética corporal também. Então, além de dermatologista, de médico, temos aí os dentistas, biomédicos, alguns enfermeiros estéticos que fazem bastante trabalhos de harmonização, de estética facial e corporal. Então, isso fez com que as pessoas se interagissem mais com isso, tornassem esses tratamentos mais popularizados, até certo ponto barateando mais também esses tratamentos. E hoje virou uma febre, né? Hoje virou como se fosse assim, a necessidade que a pessoa tem de beber água, de se alimentar, de malhar, tem de harmonizar também. Isso. Por falar nisso, qual a orientação que você pode passar agora para aquele paciente que está em busca dessa harmonização facial, quando ele está em dúvida com que profissional realizar? O que é que você diz para ele? Eu digo assim, vá para quem os seus amigas foram e se deram bem, né? Então, ouça o conselho de uma amiga que você gostou. Geralmente as pessoas vão porque alguém indicou, porque viu alguém que ficou legal. E assim, vá também naquelas pessoas que você pega confiança. Então, às vezes você pega confiança vendo a pessoa no Instagram, vendo os casos, vendo a prova social que aqueles profissionais dão nas redes sociais, né? O segundo conselho também é evite profissionais que queiram te empurrar procedimentos demais, né? Busque sempre um pouco de conservadorismo, vá sempre devagar, né? Evite também aceitar procedimentos que falam que é fácil demais. Por exemplo, tem um nariz caidão, vamos fazer uma rinomodelação e a gente vai fazer e vai ser definitivo. Mentira, esses procedimentos não são definitivos. Nem a rinoplastia, até certo ponto, é definitiva. A gente opera o nariz, às vezes o nariz pode cair um pouquinho. Imagine fazer alguma coisa no nariz com preenchedor. Outros conselhos, não deixe ninguém passar fios no seu nariz, em hipótese alguma, não deixe passar fio no seu nariz. Esses procedimentos assim miraculosos, profissionais que falam, não, eu inventei essa técnica, mentira, a gente faz técnicas, a gente estuda, os grandes cientistas, estudiosos que escrevem que escrevem artigos no mundo inteiro, a gente vai lá, aprende com esses caras e a gente reproduz aquilo que aqueles caras estudaram. Então, eu chegar aqui e dizer que inventei uma técnica, o fulaninho da esquina dizer que inventou uma técnica, é mentira. Aquele fulano também que fala que é melhor do que os outros. Então, evite só essas coisas, tá? Quando você fala assim, eu sou o melhor, eu faço o nariz como ninguém. Mentira, não é bem assim que funciona a coisa, não. Então, é só isso. Bastante cuidado com o oba-oba, com o barato demais, né? Porque isso pode comprometer os seus resultados. Seria um romantizar, né, doutor? Simplificar algo que às vezes não é simples. Né? Tem bastante artigo que aborda essa temática. Por menos complexo que seja o procedimento, é importante o paciente ter cuidado, porque isso pode trazer consequências bastante negativas. E consequências sérias, né? Todo mundo vê, acompanha aí a mídia, todo mundo vê o que às vezes aparece nos programas de televisão dos domingos à noite aí, de várias denúncias de falsos profissionais, de pessoas que tentam enrolar os pacientes para ganhar dinheiro.
e, no fundo, estão causando danos, e às vezes são danos irreparáveis, né? Então tem que ter bastante cuidado mesmo. Tanto físicos, né, quanto psicológicos. Acaba um levando ao outro, né? Imagina, o nariz destruído por uma aplicação de fio, que não é indicado fazer. O nariz destruído por uma aplicação de PMMA, por exemplo, que é um produto derivado do petróleo, um plástico. E esse nariz pode ser destruído, pode ser necrosado, e aquela pessoa vai virar uma suicida muitas vezes, né? Então tem que ter bem cuidado. E como saber se o paciente tem indicação para uma realização, para a Aí realização da harmonização? é uma análise facial bem feita, por isso que tem que ter uma consulta bem feita. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam nas redes sociais: quanto custa a harmonização facial? Depende, o que é que eu vou fazer em você? O que é que precisa fazer em você? Então, tudo que se mexe na face para mudar a estética da face é objetivando uma harmonização facial. Então, a harmonização facial não é um ato. Que você vai fazer o que agora? Eu vou fazer a harmonização facial. Não, eu vou fazer alguns procedimentos que visam, eu tenho como objetivo final, chegar numa face mais harmônica. E esses procedimentos podem ser cirúrgicos ou não cirúrgicos. Mas o que é mais popularizado com o termo harmonização facial é o uso, basicamente, de toxina botulínica e preenchedores, né? Preenchedores, o ácido, principalmente o ácido hialurônico. Mas é só a razão do uso do ácido hialurônico é para preencher? Não, não é preencher. Às vezes é para sustentar uma face. Às vezes é para dar uma levantadinha naquela zona que cai quando a gente envelhece. A toxina botulínica é para melhorar as rugas do pé de galinha, da testa, né, da questão dessa região internasal, né? Aí vem os bioestimuladores de colágeno para aumentar o estímulo de colágeno e dar mais tensão no rosto. Mas eu posso também ter que harmonizar um rosto fazendo uma rinoplastia. Eu posso ter que harmonizar um rosto fazendo uma mentoplastia, que é um avanço do mento, ou fazendo orelha de abano. Então, porque assim, existe uma confusão com o termo harmonização facial. A harmonização facial não é um procedimento, não existe esse procedimento harmonização facial. Se existisse o procedimento da harmonização facial, existiria o procedimento nariz bonito. Não existe. Existe a rinoplastia para deixar o nariz mais bonito, né? Então, a harmonização facial é o objetivo de uma série de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos para deixar o rosto mais proporcional, mais harmônico. Mas o que seria proporcional? Aí a gente entra em várias medidas de cefalometria, qual a posição mais adequada do queixo quando a gente olha o paciente de lado. Existe uma série de manobras, de linhas que a gente traça na foto do paciente, quando o paciente chega no consultório. Então, para isso, precisa de uma análise bem feita, uma análise bem demorada, inclusive, uma consulta para a gente conversar um pouco sobre o que pode ser indicado para uma face, pode demorar até 1 hora. Então, os pacientes às vezes perguntam: mas você tem que avaliar? Claro, eu tenho que avaliar. Não tem como. É diferente de chegar assim: quanto custa para pintar o capô do meu Fusca? É tanto. O capô do Fusca, a gente sabe que o Fusca é tudo igual, mas a cara da gente não é igual, né? E qual a diferença do Botox para esses preenchedores com ácido Pronto, é uma hialurônico? pergunta muito interessante que muita gente confunde. Muita gente chega assim: doutor, eu quero botar Botox no meu lábio para ficar com o lábio gostoso. Lábio não é Botox que se coloca no lábio. O Botox é uma substância, toxina botulínica. O Botox é a marca mais famosa, mas existem outras marcas. A toxina botulínica serve para paralisar um pouco os músculos que, ao contraírem, causam rugas, linhas, como esses músculos aqui, corrugador, frontal, o orbital lateral, que, quando a gente sorri, causam os pés de galinha ou essas rugas aqui da glabela. Então, a gente paralisa esses músculos temporariamente, e, ao você não fazer os movimentos, a sua testa fica lisa, a sua área de pé de galinha fica lisa. Com cerca de 4 a 5 meses, as fibras musculares voltam a responder novamente ao comando das terminações nervosas, e volta a funcionar tudo de novo. E aí você tem que fazer Botox de novo. Tem que fazer? Não, se quiser. Se não quiser, também não faz. Deixa voltar a funcionar, não tem problema nenhum. Então, Botox é isso, ele é temporário, dura de 4, 5 meses no máximo. Já o ácido hialurônico, ele é usado principalmente para sustentar, então levantar as áreas que caem com o envelhecimento, e são usados para preencher, por exemplo, o bigode chinês, a olheira, o lábio, para deixar o lábio mais bonito, mais carnudo, para preencher aqui essa região que chama de ruga de marionete, para avançar o queixo, para dar desenho na mandíbula, para dar desenho no malar. Então, para isso a gente usa o ácido hialurônico. Olha que interessante. Você falando disso, eu lembrei de uma amiga que me perguntou, há uns dias atrás, se ela tinha indicação já para iniciar o uso do Botox. Quando a pessoa não mostra necessariamente rugas, linhas de expressão, você também indica como uma alternativa de tratamento?
para retardar A gente o indica assim surgimento? para prevenir o surgimento dessas linhas. Às vezes tem pessoas que têm uma força muscular nesse corrugador tão grande que desde criança você já vê, né? Aquele moleque fazendo isso e que fatalmente vai aparecer uma linha aqui nele ou nela, na menina. Então, nesses casos, a gente pode usar o Botox precocemente, aos 20 anos, 21 anos, para prevenir o surgimento dessa linha. E aí você vai ter, ele está agindo como uma prevenção realmente ao envelhecimento. Pode ser utilizado sim. Sim. E o resultado é imediato do Botox? Botox não. A toxina botulínica, quando a gente aplica no paciente, ele só vê o resultado depois de uns 3 a 5 dias, 7 dias. Depende de cada pessoa e depende de cada produto. Tem produtos que começam a dar resultado imediatamente, tipo 2 dias. Tem produtos que é no quinto, tem produto que é no sétimo, então depende do produto. O produto que eu falo, todos são toxina. O produto que eu falo é a marca comercial. E hoje nós temos algumas boas marcas comerciais de toxina botulínica. Então, a depender da marca, o resultado é mais precoce ou não. E a gente percebe, doutor, aqui na nossa rotina, não é tão comum, mas volta e meia surge algum paciente com receio, com medo da dor. Existe, de fato, dor na realização? Assim, vamos falar de Botox. Botox é uma furadinha. Eu não tenho como anestesiar a área que vai ser aplicada a Botox, a não ser colocar anestésico tópico, pomadinha. Eu, como ex-usuário de Botox, eu hoje não sou mais usuário porque eu sou uma peça rara, eu sou um ser humano raro em que o meu organismo criou uma defesa imunológica contra a toxina e a toxina não faz mais efeito em mim. Então, não adianta eu colocar mais. Já testei várias marcas e não vai mais. Quando eu aplicava em mim, eu sentia dorzinha, mas uma dorzinha bem tranquila, nada de ter que sair correndo, não. Em relação aos preenchedores, né? Você falou se o resultado é imediato do Botox, já falei que não é, vocês viram aí, mas do preenchedor, sim, o resultado é imediato. A gente observa, por exemplo, o paciente chega aqui com o queixinho lá para trás, a gente consegue ver um queixo melhorado logo naquele momento, é imediato. Né? Em relação à dor, o preenchedor a gente costuma anestesiar, sim. O próprio preenchedor ele já vem com anestésico dentro dele, então já faz com que a dorzinha seja bem mais tolerável, tá? E a área que mais doeria em relação ao preenchedor é lábio. E para isso a gente faz um bloqueio dos nervos associados à inervação do lábio para que o paciente não sinta dor. Nada é 100%, né, doutor? Tudo tem seus prós e contras, né? Então, Sim. vale a pena a gente se questionar. E assim, em relação aos ácidos hialurônicos, deixar claro que existem, dentro dos ácidos hialurônicos, existem vários tipos de ácido hialurônico com diversos tipos de espessura. É uma coisa muito complexa, não é uma coisa tão simples assim. Então, existem 4, 5 tipos de ácido hialurônico, cada um com sua espessura, que é exclusivo para cada área. Por exemplo, o ácido hialurônico que a gente coloca aqui no queixo não é o mesmo que a gente coloca no lábio. O daqui do queixo é o mais duro, o mais engrossado. O daqui o menos grosso. Aí o que coloca aqui no malar é menos grosso do que esse, mas é mais grosso do que coloca no lábio. O que coloca na olheira já é um outro tipo de ácido hialurônico. Então, são várias nuances que a gente tem, que a gente chama de reologia. A reologia é, para essa área, qual o tipo de ácido que eu devo usar. Né? Então, é uma coisa que precisa ser muito estudado. Quando deve se usar agulha, quando se deve usar cânula, qual o tipo de ácido para ser colocado no nariz, qual o conhecimento anatômico que o profissional tem para colocar um ácido hialurônico no nariz. Nariz não é um lugar para qualquer um. Nariz é um lugar nobre, tem que ser bem procurada a escolha de quem vai mexer no seu nariz. Não deixa ninguém mexer no seu nariz, que não tenha conhecimento de nariz. Orelha, por exemplo, tem gente que fala, não, vou fazer minha orelha de abano com fio. Isso não existe, isso é gambiarra, não dá certo. E já vi vários casos de necrose em orelha. Então, tudo tem que ter, assim, a entrada de profissionais não médicos no mercado eu vejo com bons olhos, porque popularizou a harmonização facial, mas o que eu preciso aqui, que vocês precisam como pacientes, é que esses profissionais tenham limites. E vocês precisam, como pacientes, ter cuidado e ter medo. O medo é importante nessa hora, para saber até onde o seu limite vai. Né? Não deixe a pessoa fazer qualquer tipo de maluquice no seu rosto. Tente investigar o que é que está sendo feito, se aquilo ali é uma coisa que tem um embasamento científico. Procure saber uma outra coisa muito importante. Qual o produto que está sendo utilizado em você? Às vezes o paciente chega para mim, doutor, usei um negócio aqui, mas não deu certo. Você usou o quê? Não sei. Como é que você deixou botar em você o que você não sabe? Então, jamais deixe isso acontecer. Peça ao profissional que está te atendendo, olha, eu quero, doutor, me coloca aqui, eu quero a etiqueta do produto, eu quero saber o lote. Isso é importante, eu quero saber o lote do produto, porque se você tiver algum problema,
uma empresa séria, como a que a gente usa, a Allergan, por exemplo, ela dá garantia de qualidade. Então, se tiver alguma complicação, basta eu saber qual foi o lote que a Allergan vai, inclusive, devolver o dinheiro de volta do paciente, entendeu? E, inclusive, nos ajudar a tratar uma complicação. Então, isso é importante, a questão de saber o tipo a marca do produto que foi utilizada, tudo é importante saber. E na harmonização é possível corrigir qualquer tipo de assimetria? Não qualquer tipo de assimetria. Por exemplo, paciente classe 3, que tem aquele queixo lá para frente, a oclusão lá na frente, é um paciente que precisa de ortodontia e de cirurgia ortognática. Mas o paciente que tem um queixo que está atrás, a gente costuma analisar o paciente seguinte, coloca o paciente de lado, aí tem essa região onde é a transição nariz-lábio. Se eu passo uma reta perpendicular a isso aqui, o meu queixo tem que estar próximo. Se ele está muito para trás, eu tenho que chegar ele um pouco para frente. Isso a gente consegue com ácido hialurônico, a gente consegue dar uma levantadinha nesse terço médio, né, na região malar, sobrancelha, com ácido hialurônico, a gente consegue melhorar a olheira, a gente consegue dar uma levantadinha no nariz, dar uma filadinha na ponta, consegue desafundar essa região lateral de nariz, consegue aumentar um pouco o lábio, a gente consegue um monte de coisa. Hoje, a tecnologia desses produtos hoje é muito diferente do que era no passado. No passado, a gente só tinha tipo 2 tipos de produto. Hoje, a gente tem, como eu falei anteriormente, 5, 6 tipos diferentes de produto para cada área, para que a gente utilize e promova uma melhora na estética facial. Profissional, o que é isto? É a confiança, né? Você deixar claro sobre as expectativas, se as expectativas dele, do paciente, serão correspondidas, da mesma forma, ele compreender, né, a sua linguagem. Então, vocês dois conversarem Por isso que é a mesma importante uma língua. consulta bem feita, Isso. explicar quais são as nossas possibilidades, explicar que o ideal é ir devagarzinho, sem correria, né? Saber até onde a gente pode chegar. Por exemplo, eu pego uma paciente com uma papada desse tamanho, eu não vou botar preenchedor nela, porque é um caso de lifting facial, um caso cirúrgico. Se eu vender preenchedor para ela, eu vou estar mentindo para ela, eu vou estar cometendo um crime, uma propaganda enganosa. Então, eu tenho que saber o que é necessário para o meu paciente e o que vai dar resultado para ele. Se for uma coisa que vai dar resultado fraco, negativo, não adianta fazer isso, porque vai virar um paciente insatisfeito e que vai depois voltar, tá te dado de cabeça, reclamar com razão, não vai te indicar a ninguém. Então, assim, tem que ter uma troca de responsabilidades, de conhecimento. Eu acho importante o paciente saber. Quando eu explico, eu procuro saber se ele entendeu direitinho, ele tem que entender direitinho o que está acontecendo, ele tem que saber o produto que está sendo utilizado, né, para saber até onde a expectativa dele vai. Exato. E é verdade que, além do ácido pré-encher, ele hidrata? Sim, ele provoca hidratação profunda, porque ele estimula, né, a subderme, mas existem uns ácidos específicos para isso, principalmente, não é tanto aqueles que preenchem. Existe um ácido hialurônico de baixa reticulação, que é um ácido hialurônico mais fino, que tem quase uma água de ácido hialurônico, e a gente joga embaixo da derme para promover a hidratação profunda. A gente faz isso muito para aqueles códigos de barra, para aquele sorriso em que o paciente faz uma espécie de um sanfonamento na região lateral da boca, excesso de rugas lateral dos olhos. A gente usa muito esse produto, que é o ácido hialurônico de baixa reticulação, conhecido por algumas marcas como Skin Booster. Ele funciona muito bem para esse tipo de trabalho. Em torno de que idade, doutor, a produção de colágeno começa a diminuir? Mais ou menos 30 anos? A partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos começa a haver uma redução que não é padrão, né? Cada pessoa, a depender da sua genética, do seu metabolismo, cada pessoa vai ter uma redução específica, característica de cada pessoa. Todo mundo aqui deve conhecer, vocês aí que estão assistindo, todo mundo deve conhecer pessoas que se parecem muito mais velhos e pessoas que se parecem muito mais novos. Então, não tem uma idade específica para isso, né? Então, o colágeno é interessantíssimo a gente conseguir fazer uma espécie de banco de colágeno, e para isso a gente tem várias tecnologias, como o próprio Traformer, como o uso do Sculptra ou do ácido polilático, que é para estimular a produção de colágeno e dar mais tensão no nosso rosto, diminuir flacidez. Então, assim, não existe uma ferramenta sozinha que vai resultar numa prevenção do envelhecimento. Mas é isso, são várias ferramentas que a gente pode utilizar. Isso. E após o tratamento, você indica ou contraindica o quê? Normalmente, assim, na primeira semana,
após a harmonização facial? Eu não contraindico nada, eu sou altamente liberal. Eu mando meu paciente para academia malhar. Então, muitos me criticam por isso, mas eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Eu mando o paciente para academia, dar uma treinada, vai dar uma corridinha de leve, nada de ficar em cima de uma cama, nada de... Eu só peço para não... No caso do Botox, a única coisa que eu peço é para não deitar durante 2 horas após o procedimento. No mais, eu não contraindico nada. Eu não peço para botar gelo, eu falo se sentir alguma dorzinha que pode acontecer, porque eu já fiz isso em mim. Isso já foi feito em mim, queixo, ângulo de mandíbula, malar, e eu fui malhar depois. E o motivo do não deitar, doutor? Dizem que ao deitar você facilita a dispersão do botox, da toxina, daquela área que eu apliquei para áreas indesejadas. Mas eu não acredito muito nisso, não. Inclusive, antigamente, quando se botava botox, falavam aos pacientes, fique estático, não sorria, não chore, fique parecendo um boneco. E isso é mentira, isso é uma inverdade. Hoje em dia já se sabe que depois de aplicar o botox, eu falo para o paciente, faça caras e bocas mesmo, porque isso beneficia o efeito do seu botox. Eu li esses dias algumas dicas de um profissional, né? Como manter o botox, o ácido, por mais tempo, né, no seu rosto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se isso é verídico. Exemplo, usar os óculos com frequência para evitar essa exposição ao sol, porque normalmente quando a gente está... Uso do óculos para filtrar os raios solares na sua vista, nos seus olhos, né? E usar o protetor solar, concordo. Mas se for usar o óculos para não fazer isso, não tem. Então, por exemplo, vai ter aquela dica, ao chegar na academia e pegar o peso, não faça cara feia, faça... Sim. Então, não pegue peso. Exatamente. Não tem isso. Evitar ficar na frente do espelho, testando o botox... Não, quem é feio não fique na frente do espelho, mas se você é bonito, fique na frente do espelho, porque é bom se ver. Excelente. Respondemos. Tem mais alguma pergunta da galera em relação ao Botox? Então, uma das dúvidas mais importantes em relação a isso é, muita gente não sabe o que é Botox, eu acho que agora ficou claro o que é Botox e o que é ácido hialurônico, ficou claro o que é harmonização facial, mas eu gostaria que vocês mandassem mais dúvidas. A ideia é que cada conteúdo desse gere mais dúvidas, mais perguntas, e vocês nos abasteçam de perguntas para que a gente possa trazer mais conteúdo todo dia. E sempre... clique, não sei se está aqui, se está aqui, se está aqui, ou se está aqui, o link. Clique, aperte o sininho que está embaixo, para que você seja avisado dos novos conteúdos. E compartilhe esses vídeos com seus amigos, suas amigas. Bora fazer esse canal crescer, bora fazer esse canal estourar aqui na Bahia, no Brasil. Grande abraço, tchau.